Apelão, Figueira é um sentimento, uma religião, eu te seguirei pra sempre. E o gol do Abimael não vou me esquecer, e para sempre figueirense hei de ser, te amarei eternamente. Figueira para sempre é o que nós iremos ser, eternamente eu sou Figueira até morrer, nas horas tristes, no momento de prazer, Figueira para sempre. Sou figueirense, o mais querido do Brasil, e o Avaí que vai pra puta que pariu, ganha o peca que levo no coração, Figueira para sempre. Boa noite, nação alvinegra. Iniciando um novo tipo de vídeo por aqui, um vídeo gravado, né? Não é uma live, enfim. A gente, pelo Figueirense jogar na segunda-feira, só a gente e não deixar de passar informação, não deixar de estar aqui presente no YouTube com vocês nesse domingo, a gente vai fazer um curtinho aí, um vídeo bem curtinho mesmo, né? Quase um shorts, mas só para passar um pouco do pré-jogo entre Itabaiana e Figueirense, né? Que vai acontecer aí às 7h30 da segunda-feira, dia 12 de maio, lá em Sergipe. O Figueirense e o Itabaiana nunca se enfrentaram, né? Então é a primeira vez que as duas equipes se enfrentam na história, e o Figueirense tem uma missão espinhosa, vamos dizer assim, né? Sair dessa lanterna, sair dessa fase muito complicada que tem enfrentado dentro de campo, né? Tem sido resultados péssimos, tanto dentro quanto fora de casa, né? O Figueirense ainda não encontrou o futebol dentro de 2025, como vocês já sabem, e agora, né, com o técnico pintado à frente do elenco, do time, ali dentro de campo, a gente ganha uma nova esperança, uma nova possibilidade, né? Para quem não sabe, o Pintado ele teve na CBN essa semana, sendo sabatinado, vamos dizer assim, e foi perguntado sobre várias coisas, também foi perguntado sobre o jogo contra o Caxias, né? E as respostas são basicamente, né? Vamos passar aqui um overview dos pontos principais aí do que foi essa entrevista do Pintado lá dentro da CBN. Ele não achou ruim, de maneira alguma, o desempenho do Figueirense contra o Caxias, muito pelo contrário, né? Ele ressaltou que a derrota do Figueirense se deu por erros individuais, de fato, né? Mas o Figueirense lá na frente também não conseguiu finalizar, né? E aí não é só um indivíduo que errou as finalizações, foram várias, né? O Figueirense criou muita chance, perdeu muita chance também. O sistema defensivo como um todo eu acho que não funcionou, independente de erros individuais, né, que surgiram durante o jogo. O sistema defensivo não funcionou de maneira alguma dentro do Figueirense no jogo contra o Caxias, não foi só por causa do Léo Maia, não foi só por causa do Samuel, né, isso a gente tem que esquecer. Então, assim, nessa parte eu discordo do Pintado, né, não foi só por erros individuais, o coletivo também pesou muito nesse jogo contra o Caxias, nessa derrota de 3-2 aí contra o Caxias dentro do Orlando Scarpelli. Mas, enfim, ele já sinalizou algumas mudanças, né? Ele falou também que estava conhecendo o time e aí acabou mantendo o mesmo time. E aí, né, ele já sinalizou que vai mudar os dois laterais. Ele sinalizou 4 mudanças no time titular do Figueirense, né? Então, vai mudar os dois laterais, sai Samuel, sai Léo Maia, e entra aí o Leonan e o Yuri, né? O Yuri já tinha entrado ao decorrer do jogo, ele já tinha feito essas mudanças ao decorrer do jogo, na verdade, não só o Yuri entrou, mas o Leonan também entrou, e aí o lado esquerdo do Figueirense ficou um pouco mais seguro, um pouco mais defensivo, um pouco mais de qualidade também ofensiva, mas nada que pudesse vir a mudar o jogo. Outra indicação que ele deu, né, em relação à mudança de time, é no meio-campo. Provavelmente vai sair o Renan, é o que a gente imagina, para entrar o João Lucas. E aí a gente vai ter o retorno do Flávio na vaga do Johnny Douglas, né? Então o Figueirense deve entrar basicamente com Fabrício no gol, Yuri, Líger e o Lucas Dias. Aí na esquerda, o Leonan. No meio, Flávio, Rafinha Potiguar, Gabriel Santiago, João Lucas, né? E aí lá na frente, Felipe Augusto e o Marlisson, né? Talvez o Pintado ele jogue como se fosse numa 4 homens de defesa ali, uma linha de 4, 2 homens de meio campo mais recuados, tanto Rafinha Potiguar e o Flávio, né, que são homens de uma posição mais recuada, e aí uma linha de 3, né, ele falou na entrevista de apresentação que ele gosta muito da 4-2-3-1, e aí uma linha de 3 com João Lucas, Gabriel Santiago e o Felipe Augusto,
e aí lá na frente o Marlisson mais isolado como um camisa 9. Ou, outra possibilidade, seria jogar como o Thiago Carvalho jogou quando o João Lucas e o Gabriel Santiago jogaram juntos no meio campo, né? O João Lucas um pouco mais lateralizado, o Gabriel Santiago chegando um pouco mais ao ataque centralizado, um ponta lá aberto, né? Nesse caso hoje seria, né, amanhã no caso, seria o Felipe Augusto, e aí jogaria quase uma 4-4-2, quase um losango aí, né? Fechando um losango nesse meio campo. Ele citou também do Wellington Nem, né? O Wellington Nem é uma peça aí que o torcedor do Figueirense ficou muito feliz, né? Quando veio, quando chegou, teve esperança, né? Mas até agora não mostrou, fisicamente está muito abaixo, sente muito, né? Ficou muito tempo sem jogar, já é um jogador com uma idade um pouco mais avançada, teve muito problema de lesão na carreira, e ele falou que não tem condições realmente do Wellington Nem jogar na ponta, e que o Wellington Nem vai ser, né, um meio campo, um camisa 10, vamos dizer assim, né? Aquele camisa 10, aquela ligação entre meio e ataque ali. É a função que o Wellington Nem espera fazer e que ele também espera do Wellington Nem. Ele falou que o João Lucas ele tem o desejo de jogar um pouco mais, mais lateralizado, aliás, né? Então, por isso que eu falo que eu imagino que ele vai jogar na 4-2-3-1, porque aí ele consegue lateralizar o João Lucas e usar o Felipe Augusto também um pouco mais lateralizado. E o Gabriel Santiago centralizado no meio, como um camisa 10 mesmo, né? Fernandes, Roberto Firmino, enfim, aquele cara que vai fazer a ligação entre ataque, né, e meio campo. Enfim, sobre o time do Figueirense, basicamente são essas informações. O Figueirense já está lá em Sergipe, né? Viajou ontem no sábado, aí tem um tempo aí de treinamento lá, lá no Nordeste, para enfrentar o Itabaiana amanhã às 7h30. O time sergipano, ele tem aí, né, não está fazendo também uma Série C muito boa, ele está em 16º ali, tem uma vitória só e 3 derrotas, né? Então não é um time que, né, assusta muito o Figueirense. O Figueirense com a vitória sai da lanterna com certeza, e aí sai da zona de rebaixamento também, passa o próprio Itabaiana, passa Guarani, passa Confiança, e o Anápolis, mas chega só até o 16º pelos resultados de momento. Eu estou fazendo a live nesse momento, são 6 e 7 de domingo, e o Retrô vai empatando, né, em 1-1. Então esse resultado do Retrô deixa o Figueirense somente até o 16º em caso de vitória. O Retrô que empata com o Caxias nesse momento. O Itabaiana contra a Tombense, ele jogou com Jefferson, Kevin, Betão, Luiz Fernando, Alex Fernandes, Carlos Copete, Romeu, Fabrício Oiá, que é conhecido, jogava no Corinthians, revelação do Corinthians, Valdeci, Leilson e João Cabral. Né? Esse é o time que o Itabaiana colocou em campo contra o Tombense, né? Na derrota contra o Tombense, que teve agora, né? O Itabaiana, esse ano, no Campeonato Sergipano, teve 7 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Então, teve um retrospecto muito bom, tirou em segundo lá, né, no Campeonato do Sergipe, perdeu a final para o Confiança, se eu não me engano. Posso estar falando besteira aqui, mas não acompanhei o Campeonato Sergipano, né? Mas, enfim. Então, vem dessa boa campanha no Campeonato Sergipano, mas dentro da Série C ainda não se encontrou também, né? Então o Figueirense aposta aí essa recuperação nesse jogo contra o Itabaiana. Além disso, né, agora mudando um pouco de assunto, o Figueirense também, externamente, fora do campo, teve mudanças, né? O Wilson Teia deu a saída, a gente fez a live sobre isso, né, na terça-feira, mas o Figueirense prontamente já foi ao mercado e já contratou um gerente executivo de futebol, que se trata de Daniel Kaminski, né? Ele foi anunciado na sexta-feira e teve passagens por equipes como Curitiba, CSA, Paraná Clube, Operário, e estava no Água Santa, onde foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista, né? Ele também acumula um rebaixamento para a Série C com o Operário do Paraná. Não é um nome que encanta, não é um nome que faz, né, a torcida do Figueirense ter uma esperança muito grande, mas a gente sabe, né? Vamos esperar para ver. A gente sabe que hoje o homem forte do Figueirense provavelmente no futebol vai ser o Lages, vai continuar sendo o Lages. O Daniel Kaminski vem só para somar em relação a isso, né? Enfim, o Figueirense enfrenta amanhã às 7h30 o Itabaiana e a gente espera, né? Nesse momento, às 6h10 da tarde, o Retrô acabou de tomar o gol da virada, né? Enfim, o gol do desempate, não sei como estava lá,
mas de qualquer forma o Figueirense se vencendo nesse momento, passa o Retrô também, chega a 15º colocado, é o máximo que a gente consegue. Então vamos torcer muito, né, aí que essa recuperação inicie, né? O Pintado, ele deu, na entrevista dele, ele pareceu muito esperançoso, e a gente aguarda aí as cenas, né, de como vai se desenrolar o trabalho do Pintado aqui, né? Ele nunca perdeu dentro de campo, trabalhando pelo Figueirense em campeonatos brasileiros. Então tem um retrospecto muito bom em 2008, desculpa, quando o Figueirense estava brigando contra o rebaixamento, ele ganhou 3 jogos seguidos, né, dos 3 que ele disputou na Série A. 2009 ele foi demitido no Campeonato Catarinense, então não disputou o Campeonato Brasileiro. E em 2019 ele veio, né, para salvar o Figueirense do rebaixamento para a Série C. E em 11 jogos ele teve 2 vitórias e 9 empates também, e conseguiu, né, salvar o Figueirense. São ares novos, vamos ver como o clube vai se portar agora tendo Pintado dentro de campo. Ele não esteve presente, não bidou, né, antes do jogo aí, usando o jargão do futebol, ele não bidou antes do jogo e não pôde estar dentro de campo. Quem comandou o time foi o Rodrigo Carpegiani, e aí o Figueirense acabou, né, perdendo para o Caxias. Enfim, aguardemos agora, torcemos, né, com muita esperança. Eu vou falar aqui, né, que assim, hoje me deu um ar de esperança, eu não sei se é ilusão de torcedor, enfim, mas eu sou um romântico por natureza, eu me imagino, né, vivendo uma história de superação aí até o final do ano, né? Quem sabe o Figueira entregue pra gente essa história, né? Mostre pra gente aí que é possível, né? É possível, quem sabe o acesso ainda é possível. Vamos chamar de maluco, com certeza, né? Obviamente, sendo realista, hoje olhando, a gente fala que não, mas sendo torcedor, eu acredito no acesso, e a gente tem que... O pensamento positivo, o sonho, ele não custa nada. Então vamos que vamos, amanhã começa a retomada do Figueirense nessa Série C. Matheus Alcântara por aqui, um abraço e espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui no Sempre Figueira.